Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje eu vou fazer um vídeo, eu nem avisei que eu estaria ao vivo, mas novamente só para deixar gravado aqui nas redes sociais. Ontem aqui em Campos dos Goytacazes nós tivemos uma audiência pública para falar sobre a LOA, né? Então eu não pude estar presente porque eu tinha sido convidada pela TV Record para fazer uma matéria referente ao processo de eleição de diretores escolares que está acontecendo aqui no município. Não só no nosso município, mas como em outros também. Eu queria deixar um pouco claro que eleição de diretores está sendo exigido pela lei do Fundeb 14.113 de 2020, a reformulação do novo Fundeb, para que haja então uma nova complementação para os municípios. Como é que fica isso? É o VAR, que é o valor aluno ano por resultado. Então, esse valor, que é um repasse complementar do Fundeb, que está acontecendo pela primeira vez, que vai vir para a conta pela primeira vez em 2023, é um valor de 0,75% de complementação pelo governo federal para os municípios do Distrito Federal, E aí ele traz novas regras, E uma dessas regras, para que haja esse repasse de 0,75% do valor total do fundo, é um valor muito alto. Então ele estipula novas regras, e uma dessas regras é a eleição de diretores escolares. Então a gente tem que lembrar aqui que não é que seja um interesse das prefeituras de estar colocando pessoas eleitas, A gente sabe que muitas vezes as escolas são feitas de currais eleitorais, Então, nesses anos agora, a gente está tendo essa iniciativa dos poderes executivos de todos os municípios para fazer eleição de diretores por conta desse valor da complementação do VAR, do Fundeb, para esses municípios, Então, foi feita a toque de caixa. Quem não tinha feito no início do ano, fizeram agora na Prefeitura de Campos. Nós do Sindicato da Educação, o CEP, esteve em conversa desde o início do ano para estar elaborando um edital que fosse compatível com a realidade de todos, que abraçasse a exigência do Fundeb, mas também que contemplasse os profissionais da educação. Tivemos alguns embates. Nós do CEP fizemos a colocação para o Executivo de que colocasse a exigência de qualquer licenciatura na área da educação, como foi feito no último edital que aconteceu em 2019 para a eleição de diretores. Porém, foi exigido a pedagogia. Até então, tudo bem. Porém, a Prefeitura de Campos não está cumprindo com a transparência que o Fundeb exige. Por quê? Nas outras prefeituras, como em Rio das Ostras, por exemplo, o edital de eleição de diretores, ele deixa claro qual é a gratificação, tanto do diretor quanto do vice-diretor. Isso está estipulado em edital. Já a Prefeitura de Campos não deu transparência em qual seria essa gratificação. Então, esses profissionais estão concorrendo sem saber quanto vão ganhar. Para diretor, nós sabemos que é 80% do valor de seus vencimentos. Para vice-diretor, isso já varia, Existe uma diferenciação que eu ainda não consegui entender, de diretor de escola para diretores de creche. Diretores de escola têm função de DAS, de indicado. Vice-diretores de creche, a prefeitura alega que é função gratificada e por isso, eles têm uma remuneração abaixo, não podem ser incluídos como diretores de escola. Eu não vejo distinção entre uma unidade escolar e outra. Então, é um ponto que a gente ainda tem que conseguir esclarecimento com a Prefeitura de Campos, Outra questão, foi aumentada a gratificação dos diretores esse ano em 20%. Isso não aconteceu para os vice-diretores. Então, o que acontece? Nessa nova edição, nesse novo edital de eleição para diretores, existe uma clareza na gratificação do diretor, existe uma clareza em todo o procedimento explícito de regras, porém não existe transparência nas gratificações. A exigência para diretor quanto para vice-diretor, agora, esse ano, é de pedagogia e 3 anos de experiência como profissional docente regente, no caso, professor responsável por turma. Só que em Campos nós temos
o vencimento dos professores, né, o salário, e mais uma gratificação pelo exercício da docência, né? Então, o professor que está dentro da sala de aula, para ele não é vantagem sair da sala de aula para assumir uma vice-direção, ainda mais sem saber qual é a gratificação. No ano passado, nós estávamos com gratificações diferentes, né? Porque aqui em Campos ela é feita pelo quantitativo de alunos. Cada unidade escolar tem uma classificação, A, B, C ou D. E essa classificação, ela varia conforme a quantidade de alunos, né? Então, se você tem mais alunos, é a classificação A. Se vai diminuindo também sua classificação. No ano passado, um vice-diretor de unidade com classificação C estava recebendo R$ 180 de gratificação. Então, como que um professor que tem uma grande remuneração para estar em sala de aula, ele vai ter a iniciativa de sair da sala de aula para ser um vice-diretor? Não vai. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a gente precisa dar visibilidade aos problemas que estão acontecendo na educação. Se o secretário de educação, ele é a pessoa responsável por valorizar a educação, valorizar o profissional, para que a educação do município ocorra de uma forma que beneficie toda a sociedade, porque uma criança bem educada, a gente vai ter uma sociedade bem educada, menos violência, mais crescimento econômico. E eu sempre uso a metáfora você está construindo um edifício. Por onde você vai começar esse edifício? Pelo telhado? Nunca é por cima. Você sempre vai ter que construir um alicerce, uma base. É na base que você consegue construir a fortaleza para você poder crescer. Então, na educação é a mesma coisa. Precisamos estar atentos à educação infantil, às creches. Estamos com esses problemas na eleição de diretores de creche. Então, os diretores eles estão assumindo sozinhos, sem vice-diretores. Por quê? A gratificação não é transparente, né? Nós não temos, e quando ficamos sabendo por colegas, a gratificação não chega a R$200, né? Então, a Prefeitura de Campos não cumpriu com essa clareza. E outra coisa, outra falha no edital em Campos é que não existem regras para a campanha, para que aqueles profissionais que estão concorrendo a diretor e vice-diretor possam fazer uma campanha seguros, né, de clareza, de isonomia, né, direitos iguais para todos e regras para que não haja um assédio moral. Ontem, justificando novamente, eu não pude estar na assembleia que debatia a LOA, porque eu estava numa reportagem com a TV Record sobre transparência no processo de eleição de diretores. E pude visitar uma creche também e tenho recebido diversas denúncias de várias creches onde existe assédio moral, existem crimes, existem compra de votos. Nós sabemos que é apenas eleição de diretores, mas isso tem uma interferência direta na sociedade, né? Então eu tenho recebido pessoalmente denúncias de compra de votos com cesta básica, ameaça aos pais, né? Seu filho vai ter algum problema no ano que vem se você não votar em mim. Denúncias de campanhas eleitorais, né? Solicitando votos antes mesmo da homologação das chapas. Então, assim, são coisas muito sérias. Por conta de todas as denúncias que eu venho recebendo, por conta da falta de transparência, dessa gratificação dos vice-diretores, eu hoje enviei através do Sindicato da Educação um ofício para a Secretaria de Educação. As eleições vão acontecer amanhã, foi adiada, né, para amanhã, dia 7 e dia 8. Eu solicitei à Secretaria de Educação que estivesse enviando, pelo menos para essas unidades escolares que tem mais de uma chapa, que tem essa campanha eleitoral mais acirrada, que estivesse enviando fiscais, porque isso já é de praxe em qualquer tipo de eleição, né? Eleição que a gente teve aí em âmbito federal, municipal. Então, por que não também copiar esse modelo e ter fiscais, né, para garantir pelo menos a integridade física, moral, a liberdade dos pais dessas crianças que participam da comunidade escolar para estarem votando sem nenhum tipo de pressão psicológica, né? A gente precisa garantir que no meio da educação vá ter total
educação, liberdade e respeito. Então hoje eu enviei, através do Sindicato da Educação, um ofício para a Secretaria de Educação, solicitando que eles enviem um fiscal para cada unidade escolar, que são no todo 25 unidades, que tem mais de uma chapa, para que esse processo de eleição seja garantido com tranquilidade e respeito. Tivemos também o problema dos auxiliares de turma, que são diretamente auxiliares pedagógicos, que não foram respeitados em seu direito e atribuição, que é simplesmente, unicamente a atribuição de estar acompanhando o desenvolvimento integral das crianças dentro da sala de aula, e esse tempo não foi respeitado como tempo de experiência no magistério. Mas vale lembrar que a gente já está com um processo administrativo, com um projeto de lei que foi escrito, pela categoria junto com o sindicato, para que esse profissional seja reconhecido como profissional do magistério, todos com formação em pedagogia, e com essa mudança de nomenclatura para professor auxiliar da educação infantil, para que a gente não sofra, não continuemos sofrendo assédio moral como a gente vem sofrendo desde a implementação do cargo em 2015. Então é isso. Se você tem denúncia quanto ao processo de eleição de diretores, pode mandar no meu direct, pode mandar no meu WhatsApp, que também tem o botão direto aqui do Instagram, e a gente junto vai construir uma realidade melhor para campus.